Olá, tudo bem? Pode me chamar de Bugre. Hoje o assunto do podcast, ele é muito interessante, ele pode se encaixar até em 2 podcasts. No podcast que eu criei, que é Afros por Bugre, no caso, minha pessoa, e também no podcast Empoderamento, tá? E eu peço para você prestar bem atenção nesse assunto, que é principalmente voltado para a população negra, tá bom? Então vamos lá. E o assunto de hoje é empatia com os meus semelhantes. E o porquê que eu vou tratar desse assunto? Olha, eu vou iniciar esse podcast falando isso e vou finalizar falando a mesma coisa, que é o seguinte: a forma como você olha o seu semelhante, trata o seu semelhante, é a mesma forma como você se olha, como você se trata e como você se vê, tá bom? E eu vou dar pelo menos 3 exemplos no decorrer desse podcast para você entender. O primeiro é o seguinte: muitas vezes, quando eu vou atender alguma pessoa que faz parte, da população negra, da nossa população, e que a pessoa é um pouco mais estudada, ela tem um pouquinho mais de dinheiro, ela conseguiu ter outras vivências na vida e por aí vai. Sempre que ela vai falar de outro negro, ela sempre automaticamente se coloca num nível um pouco acima. Eu não estou dizendo que são todas as pessoas que eu atendo que isso acontece, mas eu percebo esse padrão. A pessoa automaticamente, ela como se ela subisse um degrau e o restante da população negra está lá embaixo. E sempre que ela vai falar da população negra, ela fala assim, não, eu também sou negro. Mas olha, coitadinho daquele negro, olha, ele não conseguiu aquilo, olha, lá no país dele, um país africano, foi atingido por um tufão, coitadinho, meu Deus, que dor que eu tô sentindo, eu também sou negro, mas eu não sou bem aquele negro ali que tá passando dificuldade, então eu tô com muita dor dele. Eu sempre percebo muito essa sensação e essa expressão de dor. E eu vou explicar o porquê que isso é muito problemático. Vou te dar outro exemplo, agora um exemplo diferente. Existem também pessoas que são pessoas negras e porque sofreram muito com racismo em diferentes ocasiões e níveis, que já estão tão feridas, tão machucadas por essa situação, que elas criaram raízes, ranço mesmo, de situações que elas passaram com relação ao racismo e que elas também criaram isso dentro delas e elas multiplicam falas que elas já foram alvos. Por exemplo, às vezes você não verbaliza, mas às vezes você vê o seu primo que é negro, teu irmão, teu vizinho, um namorado, uma namorada que também é negro, quando um deles fala o seguinte: olha, eu vou ser promovido no meu trabalho, eu estou percebendo que algo bom vai acontecer. No teu pensamento já começa a ecoar uma voz assim, será mesmo que fulano não tem nem aparência para isso, fulano não tem nem capacidade para isso, por que fulano tá se achando que vai conseguir isso? Ou por que fulano foi em tal restaurante? Fulano é metido demais, aquele restaurante é muito chique, é muito grafino, ele não se enxerga, por que ele foi lá, ou por que ele foi em tal festa, ou porque ele acha que pode ser feliz na vida sentimental, ou porque ele acha que pode ter um próprio negócio, ser um empreendedor. Por que eu falo que esse processo do empoderamento real e individual é importante? O empoderamento coletivo, ele é o principal, ele é importantíssimo. Essa troca, esse aprendizado, você aprende muito, você cresce muito com o teu irmão. Então o empoderamento coletivo, ele é de extrema importância, mas o individual também. Sabe por quê? Porque tem muita coisinha de racismo que você passou e que isso tá tão entranhado em você que acaba até mudando a sua interpretação do mundo, mudando a tua visão até com o teu semelhante. Há um ar de desdém, um ar de arrogância, um ar de diminuir o teu semelhante que é muito forte. E por quê? Você não faz isso porque você é ruim, porque você é mau. É porque você passou por muitas situações terríveis de preconceito e racismo e que infelizmente naquela época não foi possível tratar, não foi possível ter uma ajuda para lidar com isso e que isso acabou virando verdade para você. E quando você olha para o teu semelhante, você faz a mesma coisa que outras pessoas fizeram com você. Você tende a diminuir, a desprezar, a ignorar, a zombar,
a desdenhar. E muitas vezes, com o tempo foi passando, né, e algumas situações hoje já não são mais admitidas, você talvez não verbaliza, mas por dentro você fica remoendo aquilo, pensando: será que fulano tem condição mesmo? Fulano é muito metido. Te dou um exemplo: uma pessoa que naquela época verbalizava. Tinha uma tia, infelizmente ela já faleceu, que sempre que ela via algum homem negro, alguma mulher negra que estudava e que tinha uma vida mais ok, financeira, ela falava a seguinte frase: o negro metido. Aquele negro ali é um negro metido, olha lá, não sabe o lugar dele, o negro metido, negro desaforado. Porque a pessoa não tinha posição de ser servo, não tinha posição de estar ali para servir. Ela sabia a posição dela, sabia quem ela era e bancava. Então, para uma sociedade racista, um negro não pode ter esse tipo de comportamento. Ele sempre tem que ser humilde, muito afável, educado, muito simples, sempre ali pronto para servir, com uma vozinha um pouquinho mais mansa, mas porque senão, poxa, ele vai virar um negro metido, um negro que quer bancar as coisas. Infelizmente minha tia repetia isso porque ela sofreu muito com racismo a vida toda. E ela repetia e repetia isso. E muitos, mesmo não tendo a idade que minha tia tinha, mesmo muito novos, repito, por várias situações muito complicadas, muito dolorosas que já passou, repete o que o seu opressor já fez com ela. Repete, ainda que seja na mente, desdenhando o seu semelhante. Mas já parou para pensar que o quanto que você desdenha, o quanto você diminui e o quanto você despreza uma pessoa negra, você está fazendo com você? Eu já vi casos de pessoas falando assim: namorar com negro jamais, faço não, sendo negras. Porque a dor que a pessoa já passou de racismo é tão grande que ela realmente compra essa fala. Repito, gente, essa pessoa não faz isso por maldade, porque ela é uma pessoa muito má e sem escrúpulos. Não, isso é só reflexo daquilo que ela já sofreu. Só que é o seguinte, é possível sim você reverter isso, principalmente quando você percebe que no fundo a forma como você está olhando para o teu semelhante é a forma que você também está olhando para você. E eu vou dar um exemplo aqui que se repete muito. Talvez você é um homem negro que bate no peito e diz que nunca vai casar com uma mulher negra, porque eu quero algo melhor. Essa frase ela é doída, essa frase é um absurdo, mas eu já escutei essa frase 1 milhão de vezes. Eu já perdi as contas de quantos homens negros eu escutei isso. Então quer dizer que você está batendo no peito dizendo: eu sou um homem negro, eu não presto para casar, eu não tenho valor. Porque quando você está falando isso da sua semelhante, daquela mulher negra, você também está falando de você. Ou você acha porque casando com branco, as situações de racismo que você já passou, que vai passar, vão ser outras, vão ser mais diluídas, você vai ser mais aceito? Essa é a segunda parte desse podcast que eu quero entrar. Você precisa entender o seguinte: não importa se você é milionário ou se você agora tem R$2 no seu bolso, é tudo que você tem para passar o mês. Não importa. No país que você vive, o racismo bate a porta de todos os negros, não importa. E se você está acompanhando esse podcast pelo YouTube, eu vou deixar aqui alguns links de situações de artistas, cantores famosos e de profissionais muito bem estabelecidos no mercado e de empresários, empresárias que já estão muito tempo no mercado e que ainda assim sofreram racismo. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: não adianta você simplesmente achar que tem empatia com o teu semelhante se você está nessas duas pontas. De um lado, esse homem negro, essa mulher negra que olha para o seu semelhante e diz: ah, eu tenho um pouco mais de estudo, um pouco mais de dinheiro, eu sou negro, mas eu não sou aquele negro. Então eu sempre olho com um olhar de dor, de oh, coitadinho, oh meu Deus, que tristeza a vida desse negro, dessa mulher negra. Ou você também pode estar nessa posição que eu estou falando, de sempre desdenhar, ridicularizar, diminuir outra pessoa negra. Às vezes você não verbaliza, mas por dentro você fica: será que fulano vai querer ser mesmo? Será que fulano tem capacidade? Será que naquela posição ali não era melhor colocar uma pessoa branca do que ele? Você está sempre pronto para fazer isso, porque isso são sequelas do racismo na tua vida. Nunca esqueça disso. A forma como você olha para o teu semelhante, para uma outra pessoa negra, diz muito de como você se vê, se olha, como você se percebe.
isso mostra muito da tua autoestima. Talvez você ache que essas situações de racismo nunca te impactaram, foram situações que você driblou muito bem. Eu escuto muito isso, como se fosse assim, rotineiro o racismo. Tá tudo bem, quem nunca foi vítima de racismo, tá tudo jóia coisa alguma, isso deixa sequelas. Isso deixa marcas que você precisa tratar. Por que, eu vou repetir, por que o empoderamento real individual é importante? Porque é nessas situações que você cutuca coisas mais profundas, mais dolorosas, que às vezes você não tem coragem de verbalizar com outras pessoas. Por isso que no atendimento, quando eu inicio o atendimento, eu deixo isso claro. Ali não vai ter julgamento, porque muitas vezes essa réplica que você faz de frases racistas é muito de sequela daquilo que você já passou, que é possível ter um conserto, é possível, e que é possível ter uma mudança. Só de você começar a reconhecer, caso isso tenha acontecido com você, você sempre está pronto para olhar para a população negra, sempre com, eu sou negro, mas eu não sou aquele negro, sempre com dó, ou então você está sempre olhando para o seu semelhante, uma pessoa negra, sempre com desdém. Olha, está na hora de você ver isso, porque você se trata assim. Porque, parou para pensar que você não deixou de ser negro? Não deixou de ser negra? Não importa sua escolaridade, não importa quantos milhões você tem no banco, você está no mesmo barco. E ainda que você escute esse podcast, você fica até um pouco revoltado no início, depois eu peço para você pensar com calma. Quantas vezes você já fez isso? Parou para pensar? E quantas vezes em uma dessas posições você já teve? Ou você ainda está? Se você ainda está e você quer melhorar, é possível melhorar. Porque, gente, uma coisa que eu aprendi, eu já estive nessas duas posições. E falo isso de uma forma clara e direta, já estive sim. E foi muito complicado no início eu entender que eu olhava para outros negros que não tinham tanto estudo, sem esse ar de, coitadinho, eu sou negro, mas não aquele negro. Ou senão esse ar de, será que fulano vai conseguir mesmo? Será que fulano vai ser feliz na vida sentimental mesmo? Porque naquele período eu sabia que era negro, mas eu não era aquele negro. Eu não me sentia pertencente a esse barco. Vou dizer uma coisa pra você, todo mundo está no mesmo barco. Seja uma pessoa negra com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, todo mundo está no mesmo barco. E é tão bacana, é tão interessante quando realmente há empatia entre nós. Não há esse ar de prepotência e também não há esse ar de dó, mas tem o ar da luta, da resistência, de um tentar cuidar do outro, de um tentar ajudar o outro. Existem várias formas de fazer isso. Primeiro é você se entendendo com você reconhecendo determinadas coisas, como eu estou cutucando aqui. Eu sei que eu estou cutucando muitas pessoas aqui, gente, porque eu lembro como eu já fiz isso, então eu sei que isso é rotineiro entre nós, entre a população negra. Até falar assim, eu sou negro, mas eu não sou aquele negro. Como se fosse assim, não, eu sou um negro melhorado. Olha que absurdo. Isso já é sinal de uma autoestima balançada e já é sinal de que essa pessoa já sofreu muito com racismo e ela tenta de tudo se afastar dessa população que é a população dela. Tá na hora de você aprender a se amar mais, a amar sua história e a amar seu semelhante. Esse exercício de começar a olhar para o seu semelhante com mais afeto, com mais admiração, gente, é batata. Se você não está em condição agora de talvez se olhar com um olhar mais carinhoso, se tratar de uma forma mais carinhosa, mais gentil, quando você começa a tratar esse outro que normalmente você trata com desdém e é o seu semelhante, você começa a mudar essa forma de tratar, é muito bacana como que isso reflete na forma como você se vê no espelho. O que eu estou tentando dizer é, eu posso ter começado esse podcast desconstruindo muita coisa, mas a minha intenção não é só desconstruir, a minha intenção também é construir, e que essa construção seja real, que tenha realmente empatia, que tenha realmente afeto. Vou te dar um exemplo. Já parou para pensar que muitas vezes você valoriza muito mais o serviço dos seus amigos que são brancos e dos seus amigos que são negros, que fazem um serviço até melhor? Você não consegue nem dar um parabéns? Você sempre fala, de fulano eu não compro, de fulano eu não quero esse serviço? Já parou para pensar nisso? Quantas e quantas vezes você fez isso? Já parou para pensar que entre nós é muito difícil um elogio? Não um elogio assim, até que para uma negra você é bonita. Poxa, carregado de racismo, isso não é elogio. Isso é uma frase horrorosa, absurda.
Tá na hora de realmente elogiar o teu semelhante, estar junto, colaborar. Eu não tô pedindo para você inventar elogios, mas eu sei que existem vários que não saem fácil da sua boca. Talvez saia mais fácil da sua boca uma crítica do que um elogio que deveria ser feito porque o trabalho foi bem feito, porque a pessoa é bonita mesmo, porque a pessoa está precisando de um abraço e você simplesmente se endurece quando é um semelhante seu. O que eu estou dizendo é: vamos promover mais carinho entre nós, mais humanidade entre nós. Já passamos poucas e boas nas mãos de muitas pessoas que têm o prazer de nos oprimir. Porque entre nós isso também, essa questão tentar se afastar da comunidade negra, dá assunto para muito mais podcast. Eu não posso tratar de tudo aqui hoje. Mas vamos lá, se você é uma pessoa que percebe, mesmo a duras penas, que você tem esse costume de sempre reconhecer que é uma pessoa negra, mas não aquela pessoa negra, e está sempre com dó dos seus semelhantes, ou sempre com desdém, ou sempre torcendo o nariz, falando, só podia ser preto, e engrossando o couro de quem nos oprime, está na hora de você repensar isso. Porque isso diz muito da tua autoestima, da forma como você se olha no espelho. Quando esse homem negro, repito, diz que uma mulher negra não presta para casar com ele, só vai casar com uma branca, ele está dizendo para ele: eu não presto para casar bem, eu não presto para ser feliz na vida sentimental, eu não presto para ter ninguém do meu lado que me ame de verdade. Uai, você deixou de ser negro? Se você está falando isso de uma pessoa negra, de uma mulher negra, por exemplo, você está falando de você também. E ó, eu sei que o buraco é mais embaixo. Eu sei que você não repete isso só porque você é um cara malvado, um cara, sabe? Eu sou muito ruim e eu sou racista mesmo. Eu sei que muito é de racismo que você passou e a sua vontade enlouquecida de se distanciar da comunidade negra. Mas já parou a pensar por que você está fazendo isso? Mesmo você se distanciando, você não deixou de ser negro. Está na hora de você começar a se olhar direito. Isso passa muito pela forma como você olha o teu semelhante. Passa a olhar com mais carinho para o teu semelhante, com mais compaixão, abraçando, elogiando quando for para elogiar, comprando o serviço. Quando você perceber que o serviço do cara é bom, o trabalho daquela mulher negra é bom, compra dele também, ajuda. Isso fortalece. Eu não estou falando para você só comprar de pessoas negras, mas já parou para pensar quantas pessoas negras oferecem serviços que você já conhece e que você sempre desdenha? Já parou para pensar por que você desdenha? Mesmo a pessoa fazendo um serviço bom, porque também não estou propondo para você comprar de todas as pessoas negras e você sabendo que aquele serviço não é bom. Não estou te pedindo isso não, mas eu quero que você reflita por que você tem tanta resistência de comprar um produto ou contratar um serviço de uma pessoa negra, mesmo o serviço sendo excelente, sendo incrível. Então, gente, vamos nos fortalecer, vamos ter empatia de verdade, porque essa empatia de sou negro, mas não aquele, ou sou negro, mas esse povo negro também quer se enfiar em cada lugar, quer ser presidente de uma empresa, quer ser apresentador de TV. Olha, isso também não é empatia não, você está replicando aquilo que o teu opressor faz com você. Está na hora de você ajudar e fortalecer o seu semelhante, e isso vai refletir para você. Você vai começar a se aceitar de verdade. Você precisa se encontrar, meu amigo. E uma das coisas que mais mostra a forma como você está se vendo é a forma como você trata o seu semelhante. E quando você começa a tratar o seu semelhante, que está muito próximo, é um primo, é uma irmã, é uma vizinha, teu esposo, teu marido, muita coisa realmente começa a mudar nessa questão de aceitação para você. É direto para você. E a forma como ela olha para o semelhante dela diz muita coisa. Então, meu amigo, mais do que desconstruir, eu também estou tentando construir. Vamos promover mais humanidade entre nós. Estamos no mesmo barco. Não há mais espaço para olhar de dó ou olhar de desdém. Que tenha luta, que tenha resistência, que tenha perseverança entre nós, mas que também tenha acolhimento, que tenha elogio sincero, que tenha ajuda, uma mão estendida entre nós, tá certo? E olha, se você não concordou com nada que eu falei, tá tudo bem. Vou sempre repetir isso em cada um dos podcasts, porque, gente, somos muitas vozes. Não é possível apenas uma pessoa falando desse assunto e sempre concordando com a outra. A gente pode somar, a gente pode aprender e também discordar e também criticar. Tá tudo bem, tá certo? Eu fico por aqui e até o próximo podcast. Seja
Afros por Bugre ou Empoderamento. Até mais.